né? Se você tem daqui a pouco sonhos, se você tem projetos, se você às vezes fica perguntando como irá acontecer na minha vida, eu vou deixar a deixa para você. Se coloque na presença do Senhor, e o Senhor vai fazer coisas que você não vai nem precisar pedir. Amém? Pode se assentar, tome o seu lugar, fique à vontade. Aleluia. Quero repartir uma palavra com você. Eu quero dar continuidade na palavra que já foi iniciada na semana passada pelo pastor Roserley. Ele ministrou uma parte da palavra, eu vou estar ministrando a segunda parte da palavra, aonde fala da comunidade do mover de Deus. Quem quer fazer parte dessa comunidade aqui? Eu quero dizer para você que daqui a pouco está em dúvida se quer fazer parte ou não. Lamento lhe informar, mas você já faz parte do mover de Deus. Eu sempre digo que se você colocou o pé aqui daqui a pouco por um acaso, eu diria para você que não é por um acaso, é Jesuscidência. E se você colocou os pés aqui dentro é porque o Senhor já tem predestinado o seu caminho. E você faz parte desse mover de Deus. Prepare o seu coração. Prepare, o seu coração para estar sensível àquilo que Deus quer falar com você aqui nessa noite. E para não ficar apenas as minhas palavras, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15, do verso 30 ao 36. É o mesmo texto ao qual foi compartilhado semana passada, e nós vamos dar continuidade nesse texto. Atos, capítulo 15, do verso 30 ao 36, diz assim: Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniam a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram seus irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Até aqui, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade, como já foi iniciado na semana passada. Nós já estamos falando praticamente há um mês, um pouco mais, sobre o mover de Deus. O que é o mover de Deus? Talvez você fique pensando, o que quer dizer mover de Deus? Para aqueles que já têm um certo tempo de caminhada, que já têm uma certa frequência na igreja, por muito tempo eu pensava que mover de Deus era simplesmente quando a pessoa chorava. A pessoa está sendo movida por Deus. Eu já vi muitas pessoas dizendo que um encontro com Deus, por exemplo, quando a pessoa sai toda ali empolgada, a pessoa está dizendo: eu vivi um mover de Deus. Mas eu quero dizer algo para você, que o mover de Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que um sentimento. Eu já vi pessoas, quando estão ali, se colocam na presença do Senhor, que elas têm aquela intimidade, têm aquela experiência com o Espírito Santo. Eu já vi pessoas se rolarem no chão de alegria. Eu já vi pessoas, quando tem experiência com Deus, que o Espírito Santo toca a pessoa, começa a rir, dar risada. A pessoa fica olhando de fora e não entende, que esse louco está sorrindo? E nós pensamos: puxa, essa pessoa está vivendo o mover de Deus e eu estou aqui quieto, puxa, eu estou ficando de fora. Mas eu quero dizer para você que eu também já vi pessoas participarem do mover de Deus, que nem uma estaca, como se diz, a pessoa paradinha, você acha que essa pessoa tá lá em Nárnia, está em qualquer outro lugar, menos na presença do Senhor. Aí você chega bem pertinho da pessoa, você vê que a pessoa está de cabeça baixa e ela está ali, ela está sendo renovada no seu espírito. O que nós nos enganamos, às vezes, que nós confundimos ou não temos clareza, é que nós não podemos confundir manifestações
reações do ser humano com a manifestação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, as reações humanas, elas são das mais diversas. Mas entenda que mover de Deus é muito mais do que isso. Mover de Deus é muito mais do que você se sentir romantizado pelo Evangelho, aonde você se emociona, você chora. E nós, na nossa experiência de encontro com Deus, nós já passamos aí por quase 80 encontros com Deus. Quantas pessoas já passaram pelo encontro com Deus? Não precisa me responder. Mas quantas pessoas você conhece que já participou do encontro com Deus e você olha onde essa pessoa está? O que leva uma pessoa a ter uma experiência como um encontro com Deus e daqui a pouco você perceber que essa pessoa, ela não está mais à nossa volta? Entenda que mover de Deus tem a ver quando acontece uma mudança de dentro para fora. Quando você começa a entender que de fato você não é influenciado pelas coisas do mundo, embora as coisas do mundo te atormentam, causam medo, querem fazer você desistir, muitas vezes desanimar, mas o mover de Deus, ele continua acontecendo. O mover de Deus acontece aqui no livro de Atos, nos relata, e já há mais de 2000 anos o mover de Deus, ele continua acontecendo. Se você quiser ou não, se você sentir ou não, o mover de Deus, ele vai continuar acontecendo. Deus é tão bom, né, que Deus deixou o livre-arbítrio para nós. Algumas pessoas acham que ficar apenas assistindo está muito bom, e Deus respeita isso. Mas entenda que no dia que o Senhor chamar a sua igreja, né, aonde as pessoas irão subir, Deus vai continuar respeitando você. Deus vai deixar você olhando a igreja subindo. Mas Deus não quer que você fique, Deus quer que você esteja preparado. Deus quer que você faça parte desse mover. Muitas vezes a dificuldade que nós temos é de perceber o mover de Deus. Nós temos dificuldade para entender quando é Deus que está agindo, quando Deus está fazendo, ou quando apenas estamos sendo enganados pelos nossos sentimentos. A Bíblia fala ali de quando Jesus nasceu, de 3 magos que foram visitar Jesus. Os 3 magos foram visitar Jesus, eles foram visitar os filhos de José e Maria, quando ainda era um bebê recém-nascido, estava deitado numa manjedoura. E qual foi o presente que eles levaram para Jesus? Mirra, ouro e incenso. Eu pergunto para você, quando você visita uma criança, o que você dá de presente para uma criança? Dificilmente alguém vai dar ouro para uma criança. Mas geralmente, né, a primeira coisa, fraldas. A criança começa a crescer, ela ganha brinquedos. Porque afinal de contas ela é uma criança. Mas a Bíblia fala desses magos, eles levaram algo de valor. Por quê? Porque eles não estavam vendo Jesus como apenas uma criança. Eles estavam vendo Jesus como o Rei dos Reis. A forma que você vê Jesus vai determinar em que parte do mover você está. A forma de que você encara Jesus vai determinar se você está fazendo parte desse mover ou se você é apenas mais um na multidão. Mas Deus escolheu você para que você possa ter uma experiência com Ele, para fazer parte desse mover com Ele. É importante que você perceba isso. É importante que você tenha a sua experiência, né? E quando nós lemos aqui desses discípulos que tiveram as suas experiências com Deus, nós pensamos que o fazer mover de Deus é quando nós nos movemos para levar o Evangelho, ou quando nós pensamos que discípulos são aqueles missionários que saem da sua casa, que abandonam o seu trabalho e vão viver pela fé. Mas deixa eu dizer para você que eu e você, todos nós somos discípulos do Senhor. Você crê nisso? Eu e você, todos nós fomos chamados para cumprir com o ID. Agora o que nós, confundimos às vezes é que a Bíblia fala que uns foram chamados para profetas, outros para mestres, outros para apóstolos, outros para evangelistas. Ou seja, cada um tem um dom, cada um tem uma maneira ou uma especialidade na hora de atuar. Mas quer você entenda ou não, Deus chamou você com um propósito. Você já sabe qual é o seu propósito?
É importante que você saiba do seu propósito para você poder viver o mover de Deus. E quando nós falamos de discípulos, nós pensamos que discípulos muitas vezes são os líderes. É o pastor, é os obreiros, é os discipuladores, mas não. Discípulos somos eu e você que ouvimos a voz do Senhor e nós estamos dispostos a levar o Evangelho. Existem muitas maneiras, muitas formas de nós levarmos o Evangelho do Senhor. E todas as vezes que nós entendemos isso, que nós nos posicionamos, nós estamos participando do mover de Deus. Deus não nos chamou apenas para ser crente prego, como se dizia antigamente, mas Deus chamou eu e você para ser irmãos ativos, homens e mulheres que sim, estão enganjados nessa obra do Senhor. E para você entender o que eu estou falando, eu quero pegar aqui alguns tópicos rapidamente aqui, para que você entenda que o mover de Deus é muito mais do que sentimento. O mover de Deus é uma convicção. O mover de Deus é o fluir do Espírito Santo e você perceber o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida e você apenas seguir o fluxo do Espírito Santo. Quando você entende que o Espírito Santo quer usar você, em algumas ocasiões você nem vai saber o porquê você está fazendo o que está fazendo, mas você vai ter uma certeza: Deus falou comigo, o Espírito Santo está mandando eu fazer. E aqui no verso 21 fala que os irmãos leram então aquela carta e se alegraram com aquela animadora mensagem. A primeira coisa que eu quero dizer para você que quer fazer parte desse mover é você perceber a alegria do Espírito Santo de Deus, Aqui diz que a alegria então é uma manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus? Amém? Então você tem o Espírito, o fruto da alegria sobre a sua vida, sim ou não? E aí vem a grande pergunta que eu fico me questionando, acho que é só eu que me questiono, ninguém mais pensou nisso. Se as pessoas estão alegres, estão felizes, por que elas param? Por que elas desistem? Por que elas murmuram? Por que colocam a culpa nos outros? As pessoas, eu às vezes converso com pessoas, sou discipulador, cuido de células, estou dentro da igreja há muito tempo, conheço N histórias, e volta e meia alguém diz: eu quero parar porque eu estou triste, não é como eu queria. Eu estou triste porque daqui a pouco eu fiz um projeto e esse projeto não era bem como eu imaginava. Mas deixa eu dizer para você que se você tem o fruto do Espírito Santo de Deus, você é guiado por fruto da alegria. A alegria do Espírito Santo não tem nada a ver com aquilo que você está vendo ou você está sentindo. Não tem nada a ver com a economia do Brasil, não tem nada a ver com aquilo, daqui a pouco, com aquela expectativa que você tem. Mas você sabe que você tem o Espírito Santo de Deus e isso é motivo de sobra, é suficiente para você ter a alegria para fazer a obra do Senhor. Essa alegria é que nos motiva, essa alegria que não poderia jamais faltar em nossos corações. Mas muitas vezes essa alegria, ela acaba tomando lugar ou perdendo lugar no nosso coração por causa de circunstâncias ao qual nós vemos. Nós falamos muito, daquela famosa frase: a crente não pode porque é pecado, não pode isso porque é pecado, não pode aquilo outro porque é pecado. Tem coisas que não são pecado, você já deve ter falado sobre isso. Mas o grande problema é que às vezes nessa de não ser pecado ou de não ter problema nenhum, é que tem algumas coisas que são distrações em nossas vidas. E cá entre nós, hoje vivemos numa era moderna, celular, aonde você daqui a pouco, para quem estuda, está ali estudando para a prova, e se você estudar com a sua internet ligada e você receber uma notificação, apenas uma, você já perde o fio da meada. Ou eu estou imaginando coisa? Como nós nos distraímos facilmente, como nós nos deixamos se levar facilmente por aquilo que está à nossa volta, e nós às vezes esquecemos daquilo que o Senhor já falou, que Ele disse que estaria conosco, mas por causa da nossa distração,
Nós ficamos apenas olhando para o lado e vemos o nosso irmão ser abençoado, e eu fico triste porque eu não estou sendo abençoado. Mas se você faz parte do mover de Deus, se você faz parte dessa comunidade, não tem como você também não ser abençoado. Não tem como você andar de cabeça baixa. Não tem como você andar desanimado. Você vai estar sempre em alegria, seguindo em fé, olhando para o alvo, porque o meu alvo é Cristo. Eu não vou parar, eu vou avançar, eu vou vencer. Mas você precisa ter os seus olhos voltados nele. Quem me vê falando assim, até parece que é fácil ficar olhando para o Senhor. Uma vez perguntaram para mim se eu não tinha problemas. Eu disse, por quê, irmão? Porque eu nunca vi tu falar de problemas. Eu digo, mas a questão de ter problemas ou não significa que eu tenho que estar toda hora falando, me lamentando, chorando, me enrolando no chão, como alguns fazem. Todos nós temos dificuldades. Eu sempre digo que a minha diferença, há quase 40 anos dentro da igreja, para você que está visitando hoje aqui, você que daqui a pouco não tem experiência com Deus, ou você que está engatinhando nos primeiros passos, a minha diferença para a sua é a responsabilidade. Nas demais coisas nós somos todos iguais a Deus, perante Deus. Nós precisamos, pagar um preço, precisamos nos dedicar à obra do Senhor, precisamos viver uma vida de renúncia, para que possamos viver de fato a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, o poder do Espírito Santo, quando ele se manifesta em nós, um dos dons, o primeiro dom é o fruto da alegria. Então se alegre porque ele está com você, não porque você está vendo ou porque você está sentindo. O que você está sentindo hoje, amanhã você pode até esquecer o que você sentiu, mas se você tiver convicção dessa alegria, dessa presença na sua vida, pode acontecer o que for, e as portas do inferno, elas não vão te assustar. Amém? No verso 33, fala que tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Então aqui nesse versículo fala de um outro fruto do Espírito Santo de Deus, que é a paz. O que é paz? Alguns acham que paz é não ter guerra. Alguns acham que paz é não ter problemas. Alguns acham que paz é você estar num bom emprego, ter o salário dos seus sonhos, trabalhar de segunda a quinta, com um salário de 5 mil reais, e ter um carrão do ano. Alguns acham que ter paz, é quando você está imune a qualquer tipo de problema. Mas deixa eu dizer para você que ter paz é você encontrar a Cristo, é você participar desse mover, não importa o que esteja acontecendo na sua volta. Você ter paz é quando você está no olho do furacão. Quem já ouviu essa expressão, o olho do furacão? É quando tudo está girando à sua volta. Você olha para a sua volta e tudo está se movendo, você tenta se agarrar em alguma coisa, você quer procurar segurança em alguma coisa, mas você não tem aonde se agarrar, porque está tudo girando. Mas é nesse momento em que você só tem uma saída, é quando você olha para cima, quando você olha para o Senhor, quando você aprende a contemplar ao Senhor, e você vai perceber que as coisas na sua volta não irão lhe atingir. Mas é um desafio, é uma experiência. Falando em experiências, Deus ele nos dá oportunidades para vivermos o sobrenatural. Deus nos dá oportunidades para nós vivermos essa comunidade do mover de Deus. Quando essas oportunidades aparecem? Quem aqui nunca orou pedindo, Senhor, derrama amor no meu coração? Quem já orou assim? Senhor, eu quero ser uma pessoa tão amorosa, Senhor, mas tão amorosa. E o que o Senhor faz? Ele vai colocar perto de você pessoas difíceis. Ele vai colocar perto de você pessoas que você vai olhar no primeiro momento e vai dizer, estou com uma pedra no meu sapato. E o Senhor está dando uma oportunidade para você, de você exercitar amor. Semana passada o pastor Roserley falava aqui, de que num dos pontos, que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a igreja. Você crê nisso?
A Bíblia fala ali em Efésios 6:10 que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, ou seja, não é contra pessoas. Amém? Você crê nisso? Amém? Então, se você crê nisso, agora quando um irmão ficar brabo com você, você não vai desistir, você não vai desanimar, porque essa luta não é contra a pessoa. Você não vai desanimar agora quando alguém passar por você, não me cumprimentou, não vou mais na igreja. Já vi pessoas que vão em células e daqui a pouco, eu vou lá naquela célula porque eu me sinto bem, e daqui a pouco, em alguma ocasião, alguém passou pela pessoa, né? Todos nós temos problemas, tem dia que estamos de cabeça cheia pensando em 500 coisas. Quem nunca passou por um irmão do lado e distraído e não deu a paz do Senhor, ou não cumprimentou, perguntou como foi seu dia? E tem irmãos que ficam ofendidos, não me cumprimentou, não vou mais. Ou quando o líder, né, vem ali te dar uma palavra que alguns dizem que é exortação, eu digo que quando o líder fala alguma coisa, o líder está protegendo você. Tem a ver como você olha para as coisas de Deus. Mas então é importante que você entenda que essa paz, esse fruto, tem a ver quando tudo na sua volta está desmoronando e você, mesmo assim, você consegue encontrar paz. Você consegue respirar. Quando alguém do seu lado está sendo desagradável para você, e mesmo assim você percebe que o seu problema não é com a pessoa, o seu problema vai ser vencido no mundo espiritual. Para você fazer parte do mover de Deus, tudo começa com a sua posição no mundo espiritual. Você precisa se posicionar. Participar do mover de Deus não é um livre-arbítrio. Na verdade é que você decide. Mas as pessoas às vezes pensam que participar do mover de Deus, eu vou lá ver o que está acontecendo. A famosa, aquele nível de intimidade onde a pessoa vem participar apenas como multidão. Mas Deus quer que você tenha um relacionamento e uma experiência como discípulo amado. E aí, quando você tem esse relacionamento com Deus, você vai encontrar paz. Você vai encontrar paz lá no seu trabalho, quando daqui a pouco o trabalho não é como você queria. Seus colegas, daqui a pouco você imaginava, que seriam tudo anjinhos. E você percebe que são outro tipo de anjos. Mas o Senhor colocou você lá para você fazer a diferença. O Senhor colocou lá para, através da vida de vocês, o mover de Deus se manifestar, a unção do Senhor fluir através da sua vida. Você quer fazer parte do mover de Deus? O terceiro ponto aqui então no verso 36, fala que algum tempo depois Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Aqui eu quero entrar num ponto que acaba assustando a muitos. Eu já me assustei, não me assusto mais, glória a Deus, estou vacinado. Estou tranquilo porque eu sei que tudo coopera para o meu bem. Fala de um princípio de discipulado e acompanhamento. Quando se fala em discipulado, alguns irmãos chegam a tremer, alguns irmãos perdem o sono. Teve uma vez que eu fui fazer um discipulado com um casal de irmãos. A primeira vez que eu fui fazer com eles, os irmãos chegaram nervosos lá em casa. E agora? Vai xingar nós. O que nós estamos fazendo de errado? Eu não vou falar o nome de vocês, tá, irmã e Sueli, tá? Não vou falar. Deus o livre a falar o nome de vocês. Meu Deus, vai xingar nós. O que nós fizemos de errado? Eu disse, mas por quê? Por que vocês estão pensando assim? Porque discipulado, Vejam bem, daqui a pouco vai puxar a minha orelha. Vejam bem que discipulado tem tudo a ver com acompanhamento. Tem tudo a ver com cuidados. Quem não gosta de ser cuidado? Quem aí não precisa ser cuidado? Todos nós precisamos ser cuidados. E mais uma vez aqui está falando sobre relacionamentos. O mover de Deus tem a ver com relacionamentos. Tem aqueles irmãos que não gostam de fazer nada sozinho, precisa sempre ter alguém na volta. Tem aqueles que são um pouco mais tímidos, um pouco mais recuados, mas mesmo assim eles entendem que sozinho eles não podem fazer nada.
E entenda, quando você entende o poder de um discipulado, quando você entende o poder de um acompanhamento, tudo isso aponta para estar vivendo um tempo de estarmos vivendo ali o mover de Deus nas nossas vidas, o mover de Deus nas nossas células. E para nós que vivemos uma igreja em células, é impossível viver uma igreja em células sem viver uma vida de acompanhamento. É impossível você viver uma igreja em células se você não tiver um discipulado, né? Qual a diferença de um discipulado e um acompanhamento? Um discipulado, nós entendemos que tem um pouco mais a ver com liderança, né? Quando são tratados questões, assuntos relacionados à célula, a forma de fazer a célula, né? Algumas diretrizes, algumas formas de melhor conduzir, achar soluções. E o acompanhamento, então, é quando, para quem já fez acompanhamento, o famoso aconselhamento. Você senta, você conversa, você ouve mais do que fala. E quando você ouve, você vai ouvir o irmão vai falar do problema, vai falar. E você vai dar conselhos. Passou uma semana, vem o irmão com o mesmo problema. E você vai sentar e vai ouvir o irmão novamente. Isso tem a ver com discipulado e acompanhamento. Quando nós entendemos isso, nós estamos protegidos. Quem quer estar protegido aí? Você já me entendeu, né? Que é importante que você participe de uma célula. Quando você participa de uma célula, ali vai ter um líder que ele vai acompanhar você, ele vai cuidar de você. Não é para xingar você, viu, irmã Sueli? É para cuidar de você. Estou brincando, né? Vocês já me conhecem. Mas nós precisamos entender então que quando nós queremos viver o mover de Deus, nós precisamos estar aliançados. Nós precisamos reconhecer o mover de Deus. E semana passada o pastor Roserley falou aqui que onde tem mover de Deus, tem gente sendo enviada. Quem está sendo enviado aqui? Amém? Lá no seu trabalho, você é um enviado lá para fazer a diferença. Na sua escola, você está sendo enviado para fazer a diferença. O segundo ponto que o pastor Roserley falou, que onde tem o mover de Deus, as cadeias do diabo, elas caem por terra. Ou seja, onde você estiver, o inferno vai ter que fugir. Aqui eu quero fazer um breve parênteses, que é para você não ter medo do inferno. É para você não ter medo do inimigo. Claro que você não vai agora sair, porque agora eu vou lá, a primeira esquina que você vê lá uma vela, que você vê lá uma pipoca sair chutando. Não, a ideia não é essa. Mas a ideia é de que você não vai temer mais a ação do inferno. Quando você for convidado, para fazer uma visita, para orar por alguém, eu vou chamar meu líder, eu vou chamar meu discipulador, eu vou chamar o pastor que entende mais de Bíblia ou tem mais unção do que eu. Deixa eu dizer que o mesmo Espírito Santo que está no pastor, que está no seu líder, está sobre a sua vida. É o mesmo Espírito Santo, você precisa apenas se posicionar, afinal você faz parte desse mover. Quando você entende que você faz parte desse mover, aonde você chega, você não tem que temer, mas é o inferno que vai bater em retirada. É o inferno que não vai poder resistir sobre a sua vida. E o ponto que eu quero chegar, toda essa introdução que eu fiz aqui, é para dizer para você que uma comunidade do mover de Deus é uma comunidade frutífera. É uma comunidade onde dá frutos. A Bíblia fala ali, que todo aquele que dá fruto e permanece. Entenda que dar frutos está ligado a permanecer. O mover de Deus tem a ver com você frutificar naquilo que você está falando. Eu também diria aqui que o mover de Deus tem a ver com você perseverar. Com você, como diz o gaúcho, matar no peito. Mas você não vai matar no peito sozinho, porque o Espírito Santo de Deus está com você. Você agora não está mais sozinho, porque você também tem um líder que através do acompanhamento, através do discipulado, vai estar ajudando você. Então, você vai perceber que quando a vida do Senhor está sobre você, que você faz parte desse mover,
você vai perceber visivelmente os frutos do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E você então vai frutificar. É importante que você saiba sobre os frutos do Espírito Santo de Deus, que está ali em Gálatas 5. Daria outra mensagem para falar só sobre os frutos do Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu falar só um para você aqui nessa noite. Já falei do amor, da alegria, já falei da paz. E eu gostaria de falar de um outro aqui, que é sobre o domínio próprio. Eu fui criado, não se cria mais, mas eu fui criado naquela época em que não podia ter televisão em casa. A caixa do diabo. O inimigo vai se manifestar através da televisão. Aí tinha aqueles irmãos mais conservadores, quando via uma televisão, sangue de Jesus tem poder, ele batia pé. Mas qual era o ensinamento que se tinha na época? Fuja. É bem verdade que você deve fugir sim da aparência do mal. Mas o que eu estou falando para você é que quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem domínio próprio. E quando você tem domínio próprio, então você já não é influenciado pelas circunstâncias. É você quem influencia. Algumas pessoas têm dificuldade. Eu tenho que cuidar com quem eu ando porque eu vou ser influenciado. Deixa eu dizer para você que se você quer fazer parte do mover de Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje você não vai ser influenciado, mas você vai influenciar, não interessa quem seja. Mas o Espírito Santo de Deus é maior que qualquer circunstância, maior que qualquer problema, maior que qualquer adversidade. Por quê? Porque Ele vai frutificar e vai permanecer sobre a sua vida. Você tem o domínio próprio. É você quem domina, é você que diz não. É você que daqui a pouco, quando está daqui a pouco diante de um comercial que vai daqui a pouco te tentar, você vai lá e troca de canal. Ou você desliga a televisão se for preciso, mas você não precisa vender a televisão. Também não estou falando aqui para você que não tem televisão para correr comprar uma televisão amanhã por causa da mensagem que eu estou falando. Também não estou falando isso. Eu estou falando apenas um exemplo de como eu vivia, de experiências que eu tive. Mas Deus quer que você domine sobre todas as áreas. Quando você faz parte do mover de Deus, eu falei que as transformações, elas começam de dentro para fora. E quando elas começam de dentro para fora, o que as pessoas vão perceber em você será visível. Vai ser notório aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você não precisa se preocupar em sair com a Bíblia na mão, embora você precise ter a palavra do Senhor sempre com você. Mas quando você vive o mover de Deus, você vai ter atitudes que antes você não tinha. Você vai ter um comportamento que antes você não tinha. E daqui a pouco vai ser muito natural, você nem vai perceber. Mas as pessoas que estão na sua volta vão dizer: o que está acontecendo com Ismael? O que está acontecendo com a Marla? A Marla tinha um comportamento, agora a Marla está diferente. A Marla vai dizer: eu deixei Jesus entrar na minha vida. E deixa eu dizer para você, que você ter Jesus, você dar liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida, você tem tudo que você precisa. Tudo já está disponível, tudo já está ao seu alcance. E quando você entende isso, então, esse resultado dessas ações visíveis, você vai começar a viver uma transformação de vida. Uma transformação na sua alma. Uma transformação nos seus sentimentos, no seu temperamento. Você ficava bravo por qualquer coisinha, você já não fica bravo. Você fica leve, você fica um zen gospel, Você fica leve, tranquilinho. Por quê? Porque as coisas não influenciam mais você. Porque você entende que agora você tem paz. Tudo está desmoronando à sua volta, mas porque você agora tem os frutos do Espírito, você tem transformações na sua vida, você começa agora a dar um testemunho público, sem você fazer força, sem você, daqui a pouco fazer estudo. Como eu vou dar testemunho público? Apenas você confiando na obra da cruz, apenas confiando no que Jesus fez e entendendo que esse mover está sobre você.
Esse mover, ele quer alcançar você. Daqui a pouco você que está aqui, que não, ainda não se batizou, ainda não participou do encontro, você que está em casa, que quer ter uma experiência com Deus, eu quero dizer para você que esse mover é para você também. Esse mover é para todos aqueles que entendem que Jesus, ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Quando nós entendemos isso, então, quando nós vivemos essa obra de comunidade, uma comunidade do mover, então pessoas perto de nós, elas serão libertas do ocultismo. Pessoas da alta sociedade, elas terão experiências. Deus irá criar oportunidades de você se aproximar de pessoas que aos olhos humanos você olhava e pensava, eu nunca vou ter acesso a essa pessoa. Mas Deus vai criar conexões para você conseguir influenciar pessoas. Então os apóstolos pregavam para todo tipo de gente. E qual era o resultado? As pessoas se convertiam. Quando eles falavam do amor de Deus, as pessoas se quebrantavam. A Bíblia fala que quando os apóstolos passavam, os discípulos de Jesus passavam, e em certas ocasiões as pessoas queriam ser tocadas apenas pela sombra de algum deles, porque sabiam que ser tocado pela sombra deles era o suficiente para ter uma mudança de vida. Quando você entende esse mover de Deus, as pessoas vão querer estar perto de você. As pessoas vão correr para estar perto de você. As pessoas, elas vão criar meios, formas para estar perto de você e vão dizer para você, irmã e Sueli, o que vocês têm que eu sinto uma coisa tão boa quando eu estou perto de você? É o mover de Deus acontecendo na sua vida. É o mover de Deus querendo se manifestar, querendo fazer com que você seja boca profética de Deus sobre a sua vida. Aonde tem mover de Deus, tem frutificação, tem multiplicação. É impossível você estar dentro do mover de Deus e você não ver frutos. É impossível você estar no mover de Deus e não ver algo acontecendo. Quando nós estamos dentro do mover de Deus, as coisas estão acontecendo à nossa volta. Quer você entenda ou não, veja ou não, mas Deus está se movendo. E eu convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Nesses dias o Senhor quer se manifestar. De repente você vai dizer, mas eu já tenho experiência, eu já vi Deus se manifestar. Mas eu quero dizer que Deus, Ele diz que todo dia nós iremos viver novidade de vida. Todo dia a glória do Senhor, a sua graça se renovaria sobre as nossas vidas. Todo dia. E nós seremos surpreendidos, mas muitas vezes nós ficamos como que incrédulos. Nós ficamos, às vezes, por causa de um erro, nós pensamos que Deus se esqueceu de mim, que Deus me abandonou, esse mover é para o meu irmão que está do lado, mas não é para mim. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite me escutando, o mover de Deus é para você sim. O mover de Deus é para você que está me escutando em casa. E pessoas, quando entendem isso, quando elas mergulham nesse mover de Deus, a vida delas nunca mais é a mesma. É impossível você ter uma experiência com Deus e continuar vivendo a vida do velho homem. É impossível você ter uma experiência com Deus e continuar vivendo uma vida onde o velho homem ainda domina. Mas quando você tem uma experiência com Deus, agora o Espírito Santo de Deus, Ele conduz. O Espírito Santo de Deus, Ele cria conexões. O Espírito Santo de Deus, Ele te leva, Ele coloca palavras em seus lábios. Você está pronto para viver isso? Eu quero orar com você aqui nessa noite. Onde tem mover de Deus, tem pessoas sendo enviadas. Onde tem mover de Deus, os poderes do inferno estão sendo quebrados, gigantes estão caindo por terras, cadeias, correntes estão sendo quebradas por causa do mover de Deus. E onde tem mover de Deus, tem frutificação. Você quer ser útil para a obra do Senhor? Você quer fazer parte do mover do Senhor? Mergulhe nesse rio. Faça parte desse mover, faça parte desse reino. Disse, Deus, eu quero fazer parte desse reino. O Senhor, tem algumas coisas que eu não sei como fazer, tem algumas coisas que eu não sei nem falar direito, mas por causa da tua palavra, eu quero fazer parte do mover. E eu quero orar com homens e mulheres aqui nessa noite que querem fazer parte do mover de Deus.
Eu quero orar aqui por homens e mulheres que de repente em algum momento da sua caminhada foram influenciados, mas que você, a partir de hoje, você está orando e está dizendo: Deus, eu quero começar a influenciar também. Eu quero começar a fazer diferença por onde eu andar. Eu quero convidar você que quer uma oração. Passe aqui na frente. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar abençoando a sua vida. Nós vamos estar declarando a bênção do Senhor sobre você. Nós vamos estar declarando o mover do Senhor sobre a sua vida. Mas somente para homens e mulheres que querem fazer parte do mover do Senhor. Temos homens e mulheres aqui nessa noite. Eu quero orar com você. Eu quero dar uma oportunidade para você sair do seu lugar, para nós estarmos aqui orando e declarando que a sua vida, ela nunca mais será a mesma. Quando nós falamos do mover de Deus, algumas pessoas pensam que já viram o mover de Deus, mas Deus vai se mover de uma forma nova sobre a sua vida. Deus vai se mover de uma forma que você pensava que era só para os outros, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite que esse mover é para você. Esse mover é para você viver, é para você se alegrar, é para você ter paz, é para você frutificar, é para você fazer a diferença por onde você passar. Em nome de Jesus eu quero orar com você. Não deixe de sair do seu lugar. Não se intimide. Mas o Senhor, Ele quer tocar na sua vida. O Senhor quer escrever uma nova história sobre a sua vida. Eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Os obreiros, os discipuladores podem começar a orar. Podem impor as mãos. O Espírito Santo de Deus sem liberdade aqui. Nós liberamos o Espírito Santo de Deus para agir nas vidas. Nós liberamos um fluir do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Instrui-me, zombando da minha fé até. Os irmãos que estavam na intercessão comigo antes da celebração, deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você. Seja instrumento de Deus nesse momento. Irmãos da intercessão, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Oh, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está tocando vidas aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está escrevendo uma nova história aqui nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus nunca falhará. Eu tenho a marca da promessa.
promessa Dê liberdade, Espírito Santo. que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca. O Espírito Santo está agindo aqui nessa noite. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui nessa noite. Em nome de Jesus eu declaro e eu libero uma palavra. Eu libero uma palavra que o mover de Deus vai tocar sobre a sua vida. O mover de Deus vai agora, a partir de hoje, vai fazer você ter experiências novas com Deus. O mover de Deus vai fazer com que aonde você estiver, o inferno vai bater em retirada. Por causa do mover de Deus, por causa do mover de Deus, você vai ter uma nova experiência. Em nome de Jesus eu oro, eu profetizo, eu declaro que os céus estão abertos. Em nome de Jesus, haverá ambiente de cura na sua célula, ambiente de renovo, ambiente de libertação. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós declaramos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra. Nós agradecemos pela presença do Teu Espírito. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Nós confiamos em Ti. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos isso nessa noite. Que haja fluir, que haja vida, que haja manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Diante dos meus olhos. Graça e paz, igreja. Irmãos, pode assentar só um minuto. Eu gostaria que os irmãos da mídia projetassem para mim o Salmo 127, versículo 13 e 4. Irmãos, a gente está no último momento da celebração e nós temos uma apresentação de duas crianças aqui nesta noite, certo? E eu queria que você, que está me ouvindo aqui, me desse esses 6 minutos de atenção. Irmãos, sempre que quando tiver apresentação de crianças, você lembra quando chegar na sua casa, todo segundo domingo de maio, do mês, sempre tem apresentação de criança. Ore por esse momento, irmãos. Irmãos, às vezes não é só 2 crianças ou uma que vão ser apresentadas aqui. Mas por trás disso, tem pessoas que estão vindo pela primeira vez assistir o culto, ou talvez participar da reunião que nós fizemos para dar o curso para as testemunhas. E nós falamos, irmãos, de coisas que norteiam a vida da família. Gente, é muito profundo. Nós já tivemos experiência de pessoas que vieram pela primeira vez, estavam desviadas dos caminhos do Senhor, e simplesmente por um ato de apresentação. Então não é tão pouca coisa, irmãos, é profundo. Porque um dia a doença vai bater a porta, o problema vai bater a porta, essas crianças vão crescer. E quem tem filhos e é pai sabe do que eu estou falando. As crianças vão precisar da proteção, daquele que hoje nós vamos fazer aqui. Dedicar essas crianças a Deus. Porque a apresentação é nada mais do que isso. É dedicar a Deus, é devolver a Deus. E Deus confiou essa tarefa para você. Eu quero que os irmãos projetem aqui no Salmo 127, versículo 13 e 4, gostaria de me deter. Irmãos, 3 grandes coisas que Deus fala sobre os filhos. Você que não é pai, mas você é filho. Primeira coisa, eles são herança. Herança, irmãos, é uma coisa boa. Herança pode ser dinheiro, pode ser bem, espólio. Talvez você que tem bens aqui, um dia você vai morrer e você vai dividir os seus bens para os seus filhos. Mas Deus foi tão sábio que Ele está dando uma herança em você vivo para você cuidar dela. Isso é profundo, irmão. Você está tendo esse privilégio de pais. E se você não é pai, você é filho. Então Deus deu uma herança para os teus pais cuidar de você.
Isso é tremendo. Segunda coisa, os filhos são o nosso galardão. Irmãos, galardão é uma recompensa. Deus olhou para o pastor Edmilson: eu vou te galardoar, eu vou te recompensar com o Júnior, com o Jonatas e agora com o neto futuramente. Você não é pouca coisa. Você, além de ser herança do Senhor, você é o galardão de Deus para os seus pais. E uma terceira coisa, não menos importante, meus queridos, os filhos são herança. Eles são flechas nas mãos de um guerreiro. Você tem a responsabilidade de projetar os seus filhos mais alto do que Deus te colocou. Irmãos, eu fui jovem com o pastor Edmilson. Nós tínhamos muitos sonhos. Deus completou muitos sonhos na vida dele. E nós tínhamos muita coisa. Talvez a gente não vai conseguir completar tudo que nós gostaríamos de ser. Mas Deus nos deu filho, para que através deles, talvez Deus possa. Deus colocou os filhos nas tuas mãos. Então saiba disso, irmãos. Saiba disso, é um momento precioso na vida. Agora eu quero convidar a igreja a colocar de pé e convidar todas as pessoas que tiveram hoje no curso aqui. Os pais, André Fernandes de Oliveira e Lourdes Terezinha Rodrigues da Silva, acho que é isso, né? Então passo aqui na frente. Os irmãos que tiveram no curso hoje aqui: José Carlos da Silva, Andressa, Luciana, Thalita, Cristiano, a irmã Márcia. Eu não vou citar que é muita gente, mas todos estão aqui, tá? Irmãos, e esse curso tinha tudo para não sair. Aconteceu um monte de coisa. A apresentação da Kelly e da Ana Gabriele, duas meninas, Tatiele, né? Catiele e Ana, né? É isso? Irmãos, tinha tudo para não acontecer a apresentação dessas crianças. Mas Deus cruzou os braços. Vai acontecer, tá? E não só essas testemunhas que estão aqui, irmãos, mas toda a igreja é testemunha disso. Você tem responsabilidade de orar para essas crianças e colocar nas mãos de Deus, irmãos, para que Deus abençoe a vida dessas crianças. Eu estarei descendo aqui juntamente com o Marcial, que é o meu parceiro nesse momento. E nós queremos, vou pedir para ele ungir essas crianças, né? Essas duas crianças que estão aqui. Eu quero que a igreja estenda suas mãos para cá, irmãos. Um momento muito tremendo, tá? Eu sempre digo aqui, irmãos, eu continuo dizendo: nós podemos estar falando para médicas, juízes. Sabe lá, irmãos, onde Deus vai levar essas crianças? Excelentes esposas, filhas maravilhosas, que vão dar muita alegria para os seus pais, orgulho para os seus pais, como você que é filho tem dado para o seu pai. Esse é o papel da igreja, irmãos, abençoar. É um momento precioso na vida da igreja. Enquanto o Marcial unge, nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida dessas meninas, Dani e da Catiele, Pai. Toma nas tuas mãos a vida dessas meninas. Abençoe seus pais. Guarda a vida deles, Senhor, que no longo desses anos eles possam ser o instrutor, o discipulador dessas crianças. Guarda a vida delas. Protege e derrama sobre a vida de cada uma dessas meninas a tua mão poderosa, o teu olho precioso esteja sobre a vida delas, livrando elas, Senhor, no decurso das suas vidas. Nós oramos e declaramos a bênção sobre a vida também de todas essas pessoas que estão aqui, Senhor, testemunhando juntamente com a tua igreja, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Dê uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Os meninos, ama as meninas. Amém. Ama os meninos, Jesus o Salvador. Amém, irmãos. Então, como dizem todos os irmãos, a celebração continua lá nas nossas células, na tua vida diária. Amém? E essa palavra que foi ministrada hoje já está no nosso aplicativo. Que Deus então ricamente abençoe a cada um de vocês. Amém, igreja?
isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí, ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí.